Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Vamos à leitura. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai das misericórdias, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, e queremos te agradecer. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, e ajuda-nos mesmo, Senhor, com a Tua palavra. Fala ao nosso coração, abre, Senhor, o entendimento, abre, Senhor Deus, a mente, e que a Tua palavra, Senhor, ela penetre como a espada de dois gumes, que vai chegar, Senhor, a dividir as juntas e as medulas. Pedimos então, Senhor, nos ajude com a Tua palavra. Obrigado pelas orações, obrigado pelos hinos, pelos cânticos. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra que já foi lida. Peço que o Senhor esteja mesmo trabalhando, Senhor, em cada uma dessas vidas que estão aqui nesta noite. Peço que o Senhor abençoe as crianças que estiveram na escola bíblica. Clamo por aqueles que não se fazem presentes. Alguma coisa, Senhor, os impediu para que eles não estivessem aqui conosco nesta noite. Mas eu peço por eles e clamo mesmo que o Senhor abra o entendimento para que eles possam mesmo, Senhor, sentir um desejo divino, celestial, de estar na Tua casa. Pai de amor, cuida dos enfermos, dos necessitados, os quebrantados de coração. Cuida daqueles, Senhor, que os corações estão realmente, Senhor, amargos. Mas que o Senhor se compadeça mesmo de cada um de nós. Pai querido, é em nome do Seu Filho, do Cristo, que nós oramos, agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O apóstolo João, quando ele foi escrever sobre os milagres de Jesus, ele usou a palavra sinal. Aquilo que nós chamamos de milagres, João tratou como um sinal. Porque o sinal, o milagre, aliás, em si mesmo, ele não é o fim. Mas quando João diz assim, olha, versículo 30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. O milagre, ele não tem um fim em si mesmo.
Mas o sinal, quando João se refere, o sinal, a vontade de Deus, a inspiração do Espírito Santo, ele se refere que o sinal aponta para alguém. O sinal ele aponta para alguma coisa. O grande problema, quando nós vivemos uma fé firmada em milagres, e nós somos seduzidos pelos milagres, e aí você passa a buscar os milagres, então, nós corremos um risco sério de perdermos o intuito do sinal e aquilo que realmente ele quer revelar a nós e a nossa vida. Presta bem atenção. Quando uma pessoa vive atrás de milagre, ele já perdeu o sentido. Ele já perdeu o entendimento. Porque ele já não está buscando mais o sinal que aponta para alguma coisa. E que vai revelar a ele algo muito maior. Mas ele fica seduzido, e aí ele vai viver uma vida atrás de milagre. O ministério de Jesus, ele não foi firmado em cima de milagres. E aí então, quando a gente não tem esse entendimento de João, nós então deixamos de entender o sinal, para quem ele aponta e o que ele quer nos revelar. Muito bem. Uma coisa que precisamos entender. O Senhor Jesus Cristo não fez nenhum milagre para provar que ele é Deus. Então Jesus não veio no mundo fazer milagre para provar alguma coisa para alguém. Jesus veio como aquele que é o enviado do Pai, o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, e ele fez os milagres para que então as pessoas que estavam em volta dele e todo o Israel crescem que ele era realmente o Messias de Deus, o ungido. Mas Jesus não fez milagre nenhum para provar nada para ninguém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Versículo 44. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus cura um leproso. E o Cristo não fala para o leproso assim: agora você sai aí com a plaquetinha, com a bandeira, falando: Jesus me curou. Porque eu preciso de propaganda. Não, irmão. Antes ele falou para o leproso: não fala nada para ninguém. Você só vai lá no sacerdote, você faz aquilo que está determinado pela lei de Moisés. Oferece o sacrifício. Então Jesus não fez nenhum milagre para provar que eu sou Deus. Não.
Antes, os seus milagres foram feitos porque realmente ele é o Messias, o enviado. Quando você vê os fariseus procurando provas, muitas vezes a gente tem uma implicação com eles nesse sentido, correto? E aí você vê, por exemplo, quando Jesus faz os seus milagres, os fariseus, ou eles estão presentes, ou eles estão investigando. Você já pensou quando esse leproso chegou lá no sacerdote? Aí ele chega no sacerdote, eu fui curado da lepra. Aí o sacerdote pega uma lupa, ele tinha que fazer isso. O sacerdote era o homem da higiene de Israel. Aí ele pegava a lupa e ele tinha que olhar você todinho, cada canto do você, para saber se você não tinha mesmo nenhum vestígio de lepra. Para que então você voltasse ao convívio da sua família. Para que então você voltasse ao convívio da sociedade. Então eles tinham que fazer uma investigação. Aí ele vai perguntar para o camarada, você era leproso? Eu era leproso. Mas como é que você curou? Teve um camarada lá que perguntou se eu queria ficar limpo, aí eu falei que né. Ele me curou. Aí eles iam pegar o nome. Estão lembrados do cego de nascença? Quando eles encontraram o cego de nascença, eles perguntaram, ei, você viu quem te curou? O cego não, era cego. E é verdade, ele não viu. Ele não viu quem curou ele. Ele só sabia que teve um homem que mandou, que untou um lodo, pôs nos meus olhos, mandou lá no tanque, mandou lavar. Só isso. E aí eles estavam perguntando para o pai dele, para a mãe dele, para os vizinhos, para o pessoal da rua. Porque eles queriam constatar realmente o milagre. Você sabia que lá em Jerusalém tem um hospital especializado em tratar das pessoas que vão para lá ou são de lá e de repente eles se intitulam o Cristo, o Messias? Porque tem um monte de gente aí falando que é Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Então lá tem um hospital preparado para cuidar desse tipo de pessoa. Então por isso que os fariseus, eles eram bem meticulosos nas coisas. Porque o povo começou a ver o milagre, o povo começou a ver tudo aquilo, e o pessoal começou a falar, esse aí é o Messias, não tem outro Messias. Então eles foram batendo em cima das provas para realmente saber. Muito bem. E aí quando Jesus faz os seus sinais e os seus milagres, então nós aprendemos uma coisa, que o sinal aponta para uma revelação muito maior na nossa vida. Abra sua Bíblia em Salmo 115. Salmo 115. Vamos ler os 18 versículos desse salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, aonde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. Tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e os quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo, seu escudo.
Ó casa de Arão, ó sacerdotes, confiai no Senhor. Versículo 10, 11. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor. Assim, pequenos como grandes. O Senhor vos aumente as bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Então, qual é o grande problema? O grande problema é que Israel, durante o período da sua caminhada como povo de Deus, por muitas e muitas vezes, ela trocou de Deus. Você vê, por exemplo, que quando o povo sai do Egito, Deus tira eles de lá, e de repente, eles já estão se reunindo, porque Moisés subiu no monte e não desceu ainda, já faz 40 dias, ele morreu por lá. Aí eles chamam Arão e falam, vamos fazer um Deus. Arão pega os pingentes de ouro, os brincos, as correntes e toda a peça que tinha de ouro, coloca num burril e faz um bezerro de ouro. E eles dizem, esse agora é o nosso Deus. Olha só, irmãos. Então qual que é o problema do povo de Deus? O povo de Deus acaba trocando o Deus verdadeiro e vivente por aquilo que não é nada. Paulo diz, o ídolo não é nada. E aí então, o Israel de Deus, quando você lê o Salmo 115, o Salmo 115 era uma denúncia contra o Israel. Qual era a situação de Israel? Tem boca, tem olho, tem nariz, tem mão e tem pé, mas não anda. E o pior de tudo, presta atenção no que eu vou falar, você tem que gravar isso no seu coração. O pior do Salmo 115 é que ele declara que vão se tornar iguais a ele, ao ídolo mudo, cego, que não cheira, que não apalpa e que não anda, todos os que nele confiam. Olha só. Guarda isso no seu coração. Porque vai ser usado mais para frente. E aí então Jesus começa a fazer os seus sinais. Para que então o povo de Deus comece a enxergar, a falar, a apalpar, a andar. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Então o sinal era para revelar, apontar algo muito maior para as nossas vidas. Quando você vai na Bíblia e vê o contrário de fé, não é não fé. O contrário de fé é idolatria.
Por quê? Porque você colocou um nada no lugar do Deus vivo. Quando você vê dentro da Bíblia o Israel de Deus, quando eles vão julgar as questões de fé, eles não julgam questão de fé, você tem fé ou você não tem fé. Não. Eles julgam fé no Deus vivo, ou você trocou o Deus vivo por nada. Por aquilo que não é Deus, não representa Deus. E aí no capítulo 11 de Lucas, então a Bíblia fala que Deus vai começar a fazer os sinais para que então o povo comece a entender o que ele está falando. Versículo 14. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio mudo, passou a falar e as multidões se admiraram. Jesus encontrou um homem, irmão, que tinha um demônio mudo. Ele tinha boca, mas não falava. Estão entendendo o milagre, o sinal, irmão? O sinal, ele aponta para que você então compreenda aquilo que Deus quer falar com você. Deus está falando assim para Israel, vocês têm boca, mas vocês estão o quê? Mudo. Porque vocês estão semelhante ao Deus que vocês construíram dentro de vocês mesmos. Então o primeiro sinal foi o homem que não falava, tinha um espírito demoníaco mudo. Jesus expulsou o demônio, ele começou a falar. Agora ele tem boca e fala. Lucas capítulo 18. E aí você vai seguindo os sinais de Jesus para o seu povo. Lucas capítulo 18, versículo 35. E depois versículo 42 e 43. Lucas 18, 35. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando o cego ouviu aquele movimento todo, ele está mendigando, ele está à beira do caminho. E aí ele ouviu o pessoal falar, olha, Jesus, o Nazareno, vai estar passando por aqui. Ele começou a clamar em alta voz, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí então, versículo 42. Então Jesus lhe disse, recupere a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus, e também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Olha, então nós tínhamos um mudo que tinha boca e não falava, mas agora fala. Nós tínhamos um homem que tinha olhos, mas era cego e não enxergava nada, mas agora ele está vendo. Então Deus, através dos sinais que ele está fazendo, ele está mostrando para o povo de Israel que eles estavam mudos, cegos. Evangelho de João, capítulo 5. Agora o mudo fala, o cego vê, e no capítulo 5 do Evangelho de João, aquele que tinha perna e não andava. Olha só, capítulo 5, versículos 5, 6, e depois versículo 8. Versículo 5, do capítulo 5 do Evangelho de João. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Esse homem fazia 38 anos que estava em cima de um leito. Versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Ele falou, até eu quero. Mas tem um probleminha, que eu estou esperando aqui a água lá mexer, o anjo balançar a água, mas como eu sou
aleijado aqui, eu não consigo andar, eu sou paralítico. Não tem nenhum homem que me carregue até lá no tanque, então os outros chegam primeiro que eu e eu nunca vou ser curado. E aí então Jesus, vamos lá, curou esse homem, versículo de número 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então nós temos um homem agora que fala, um homem que vê e um homem que anda. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Então os sinais que Jesus fez, os sinais estão apontando para uma revelação muito maior para a nossa vida. Capítulo 3 de Marcos, do versículo 1 ao versículo 5. De modo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma mão ressequida, uma das mãos. Estavam observando Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. Disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza dos seus corações, disse ao homem, estende a tua mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Então agora tem boca que fala, olho vê, mão que apalpa, pé que anda. O que Deus está dizendo para o seu povo? Vocês precisam se libertar do ídolo que vocês criaram dentro de vocês. Vocês estavam mudos, cegos. Vocês não conseguiam mais apalpar nada. Vocês não conseguiam mais se mover. Os sinais apontavam para o povo de Deus. O estado de vocês é esse. Mas agora eu sou o Messias, o Cristo. E eu vim para que vocês possam ser libertos dessa idolatria. Muito bem. Os sinais que apontavam para o Senhor Jesus. Quando Jesus curou o cego de nascença, olha só um outro sinal. Capítulo 9 do Evangelho de João, versículo 32. Palavras de João, capítulo 9, versículo 32. A mensagem é, irmão, ser salvo, liberto do ídolo. Presta atenção na mensagem. Ser salvo, liberto do ídolo. Capítulo 9 do Evangelho de João, versículo 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Então, desde que o mundo existe, nenhum cego de nascença ainda tinha sido o que, irmão? Curado. E esse é um sinal para Israel de que o Messias já tinha chegado. Ele já estava lá. Versículo 33. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Pois é. Só que quando você olha esse texto, qual foi a grande pergunta dos apóstolos para Jesus? Senhor, quem foi que pecou para esse rapaz nascer desse jeito? O pai, a mãe, ou foi ele mesmo que pecou?
Jesus falou, não. Foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. A pergunta é, irmão, o que é pecado? Você já fez uma definição na sua vida do que é pecado, irmão? Hã? Você já parou para pensar sobre essa questão séria? O que é pecado? Então os antigos diziam, pecado é fumar, beber, jogar. As igrejas antigas, algumas décadas atrás, ter televisão era pecado, cortar o cabelo era pecado, colocar uma maquiagem era pecado. Tudo isso para eles era pecado, irmão. A pergunta é, o que você tem de definição de pecado? Você já parou para pensar, irmão? Pecado, irmão, bem definido, é tudo aquilo que nos tira a nossa humanidade. Presta atenção no que eu vou falar. Pecado é tudo aquilo que tira de nós a nossa humanidade. Porque o Cristo, que é o Deus que se despojou de tudo, ele diz as seguintes palavras no princípio do seu ministério: o Espírito Santo está sobre mim. E eu vou mostrar para vocês como é ser um ser humano guiado pelo Espírito Santo. Então tudo aquilo que tira, afasta-nos da humanidade, que Deus então se refere a nós, pecado, irmão. Os crentes discutiam que não podia beber. Depois começaram a discutir se podia ter barzinho em casa. Agora já estão bebendo mesmo até cair. Os conceitos nossos de pecado, irmão, já estão, tudo deturpado na nossa cabeça. Coisa é complicada, irmão. E aí a gente quer que a nossa vida, ela, não tem jeito, irmão. Vamos lá. O que o pecado faz? Ele nos cega, irmão. Olha só. O pecado, ele nos cega. O pecado trava a nossa boca. Então você tem boca e não fala. Você tem olho e não vê. O pecado nos deixa surdo para tudo que está à nossa volta, irmão. O pecado trava as nossas mãos, irmão. E aí a gente fica que nem uma múmia. O pecado trava os nossos pés, irmão. É isso que Jesus está dizendo. Que o pecado é aquilo que nos transforma numa coisa. E não num ser humano, segundo Deus criou sua imagem e semelhança. Presta atenção, irmão. Então qual que é o problema do pecado aí? O pecado, irmão, é tudo aquilo que quanto mais você fica longe de Deus, a coisa vai complicar. Você não faz ideia.
Abra a sua Bíblia no Salmo 73. Nós estamos vivendo num período e Salmo 73, aonde você escuta muitos relatos de pessoas dizendo que são ateus, ou adeptos ao ateísmo, ou ao gnosticismo. Então a pessoa que fala que ele é ateu, ele se julga o quê, irmão? Inteligente, irmão. Certo? Ele pensa que ele é inteligente. Então ele, sou ateu. Aí, né, dá aquele status de inteligente. Que é mais ou menos isso. Então nós que cremos somos tudo burro, irmão. Aí quando você vê a concepção da humanidade, daquilo que é vigente, daquilo que está estabelecido desde quando Deus criou o homem, é a fé, o crer. Esse negócio de ateu, irmão, de gnosticismo, isso é coisa nova. Isso é coisa novinha, irmão. E aí a pessoa se acha inteligente. Então ele considera que ele não crê em Deus, ele é ateu, então eu sou inteligente. Mas não é isso que a Bíblia diz, irmão. Vamos lá no Salmo 73. Abre a sua Bíblia aí. Vamos lá. Então, quanto mais eu aproximo de Deus, mais Deus vai nos fazendo como aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos transformando de glória em glória a cada dia. Versículo 21. Quanto mais eu me afasto de Deus e da sua palavra, eu não fico inteligente, irmão. Pelo contrário. Versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante como um irracional. Olha só, irmão. Então fala para mim, irmão. Como é que uma pessoa ele fica quanto mais longe ele fica de Deus, irmão? O que ele vira, irmão? O que a Bíblia está dizendo aqui que ele vira, irmão? Um irracional. Olha só. E aí o povo se julgando todo sábio, todo entendido, todo cheio de coisa, e não sabe de nada. Versículo 22. Era como um irracional na tua presença. Sabe o que esse homem começou a fazer do Salmo 73, irmão? Ele começou a olhar o vizinho. Porque a vida do vizinho era boa. O companheiro dele lá que tinha uma terra, a terra do cara produzia, o boi do cara não morria, o cio do cara não ficava doente. Aí ele começou a observar aquilo. Mas por que o cara lá não serve a Deus e a coisa está indo bem para ele e eu que estou lá servindo a Deus, a coisa está descramada do meu lado. É isso que ele pensou, irmão. Então ele começou a fazer essas coisas, ele começou a se afastar de Deus. Aí ele virou o quê, irmão? Um irracional. Aí a Bíblia diz que quando ele se aproximou de Deus, Deus então abriu os seus olhos. Para que ele então pudesse enxergar. Está vendo como está a nossa vida de vez em quando, irmão? O que o pecado faz com a gente? Ele nos cega, ele deixa a gente mudo, ele deixa a gente surdo, ele deixa a gente com as mãos travadas, ele deixa a gente com os pés amarrados, ele transforma você no ídolo que você criou dentro de você. Não estou falando de idolatria não, irmão, de imagem, de escultura, não. Perco nem meu tempo com isso. Então tinha essa questão. Então quando Paulo foi escrever à igreja de Tessalônica, ele disse assim, lá no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 9. Que vocês se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro.
Qual que é o maior ídolo que a gente ama, irmão? Qual que é o ídolo que a gente venera, irmão? Nós mesmos, irmão. A gente gosta da gente, irmão. Por isso que Paulo traduziu isso, escrevendo aos Filipenses, que aqueles que andam, muitos andam no meio de nós, eles só pensam nas coisas desse mundo, e o Deus dele é o que, irmão? O ventre. Então, ele mesmo tem um Deus dentro dele. Como é que a gente chama isso, irmão? Egoísmo, egocentrismo. Então tem gente que ele transformou a vida dele no universo. Ele é egoísta, egocêntrico. Presta atenção, irmão. E aí quando ele transformou a vida dele no universo dele, ele mesmo ficou preso dentro da escuridão dele. É por isso que Jesus veio, irmão. Para nos libertar do maior ídolo que nós criamos dentro de nós. Porque nós nos achamos, nós nos amamos. Nós achamos que nós somos o máximo. E aí Deus veio falar assim, não, filho. Você criou um ídolo, uma idolatria dentro de você mesmo. E agora eu vim para abrir os seus olhos, para abrir a sua boca, para abrir o seu ouvido, para destravar suas mãos e os seus pés. E os sinais que eu fiz, meu filho, era para que você compreendesse o que eu estava tentando falar com você. Para que então você pudesse crer e ir para o céu, irmão. Salvação é só isso, irmão? Salvação é só para a gente ir para o céu? Você acha que é só isso, irmão? Você resume salvação. Aí a pessoa fala, pastor, mas não é isso. É, mas não é só isso, irmão. Salvação é para Deus salvar você do próprio ídolo que você criou e está dentro de você. Para Deus abrir os seus olhos. Para que então você veja o que está em sua volta. Porque tem gente que nem um ídolo, irmão, travado. Você já experimentou abraçar alguém, irmão? Ou sua mão está travada? Você já experimentou ir, irmão? Ou seus pés estão travados, irmão? Fala para mim, irmão. O seu ouvido está surdo, irmão. Você não ouve mais ninguém. Porque você só ouve o seu egoísmo. Quem não ouve ninguém, irmão, um dia ele vai falar sozinho. Quem não dá ouvido à palavra de Deus, irmão, ele vai falar sozinho um dia, porque ele não vai ter ninguém para em volta dele. Porque ele está surdo a tudo que se movimenta ao seu lado. Então é claro que você não vai ter tempo de vir aqui na quinta-feira. Com certeza você não vai vir na oração, então você não vai falar, você não vai ouvir. Não vai, irmão. Porque você não tem tempo. Mas como o egoísmo já tomou conta da nossa vida, então eu me basto. Não, irmão. Por isso que Deus veio salvar a gente do ídolo que está dentro de nós. E vocês viram lá no Salmo 115 que o problema do ídolo é que a gente fica igual a ele. Correto, irmão? Cego, surdo, mudo, paralisado das mãos e dos pés. Então os nossos sentidos, irmão, ele vai... E aí Jesus estava tentando falar com eles, irmão.
Mas estava muito complicado. Porque eles não estavam querendo ouvir, porque eles estavam surdos. Eles não estavam querendo ver, porque eles eram cegos. Eles não podiam falar nenhuma palavra boa para Jesus, irmão. Qual é a palavra boa que eles falaram para Jesus, irmão? Sabe qual é a palavra boa que eles falaram para Jesus? O senhor é um endemoniado mesmo. Sabe o que eles chamaram de Jesus? De endemoniado. Sabe do que eles chamaram de Jesus, irmão? Filho de prostituição. Então agora, liberto do nosso ídolo, nós devíamos ter o quê, irmão? Palavras agradáveis e não ofensivas. Que bom, irmão, nós estamos aqui reunidos para falar cada um das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas circunstâncias adversas, cada um enfrenta. Quantos pedidos de oração já foi feito nesse canto aqui, irmão? Ali dentro daquela sala? E aí quando você chega cada quinta-feira aqui, tem um agradecendo. Pois é, irmão. Deus precisa salvar a gente do ídolo que a gente criou dentro de nós. O nosso senso de saber, o senso de justiça. Não ouço ninguém. Não vejo ninguém. Não falo com ninguém. Não ando até ninguém. Eu sou como o ídolo do Salmo 115. Tudo bem. Você já percebeu por que a gente fica triste, irmão? Por que eu fico triste? Sabe por que eu fico triste, irmão? E não deveria? Não deveria. Presta atenção. Porque as pessoas não são como eu queria que elas fossem. Presta atenção, irmão. Então por que eu e você fica triste? Porque você cria uma expectativa sobre as pessoas que estão à sua volta e elas não são como você queria que elas fossem. Então elas não te retribuem aquilo que você achava que era. Pronto, você ficou triste, magoado, ferido. Porque o seu senso é de que todo mundo, por exemplo, hoje choveu. Estou triste porque choveu, eu queria que fizesse sol. Está um sol aí fora, eu queria que estivesse chovendo. Então você nunca está o quê? Contente, irmão. É por isso que a gente fica triste. Não deveria ser assim. Isso não deveria estar dentro do nosso coração. Então, nós deveríamos tratar dessas coisas na nossa vida. O sinal foi dado. E ele apontava. Vocês estão assim, mas vocês podem ser libertos. Eu sou o Messias. E vim libertar vocês. Libertar você do ídolo que você criou. Do universo que você criou para a sua própria vida. E que você está lá sozinho dentro dele. Sozinho. Preso. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo. Então por isso que eu disse, irmão, que a salvação não é só ir para o céu, porque a palavra de Deus diz isso. Para que tenham vida em seu
nome. Uma vida de um universo no egoísmo não é vida. Não é vida. Você não é o seu próprio Deus. Em você não está toda a plenitude. Não. Para que então vocês possam crer e vocês tenham uma vida. Vocês aprendam o que é viver. O que é viver, irmão? É acordar todo dia e trabalhar e voltar para casa? Você acha que é isso aí, irmão? Chegar no final do mês, pegar o pagamento, pagar a conta. Isso aí é vida, irmão? Não, irmão. Chegar no dia domingo e no culto à noite. Por isso que Jesus, irmão, ele veio fazendo os sinais. Para que então o povo pudesse enxergar e ver. Deus tem uma vida para nós. Sabe o que é vida, irmão? Por isso que o Salmo 115 começa de que maneira, irmão? Não a nós. Não a nós, Senhor. Mas ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor. Mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Que Deus, irmão, possa quebrar dentro de nós esse ídolo que nós criamos. Esse Deus que nós achamos que somos. Esse máximo que a gente acha que é. Esse universo que nós criamos ao nosso redor e nós não conseguimos ver nada além disso. Que Deus se compadeça mesmo de nós. E que possamos ver, ouvir, falar, andar. Que Deus ele nos ajude. Eu fiz esses sinais para que então vocês pudessem crer e vocês então pudessem ter uma vida.